Olá, eu sou o professor Ikeda e inicio um projeto de leitura de livros. Meu intuito aqui é ser um divulgador de grandes obras e autores, e inicio esse projeto com a leitura do livro História do Brasil, do professor Boris Fausto. E se você gosta dessa ideia, por favor, curta, comente, compartilhe, ajude no engajamento. Esse é um incentivo muito importante para eu continuar nesse projeto. E iniciamos a nossa leitura hoje a partir do capítulo 1. As causas da expansão marítima e a chegada dos portugueses ao Brasil. Importante dizer para você que este primeiro capítulo é subdividido em 6 partes. Então, esta é a primeira de 6 partes, tudo bem? Então, vem comigo. Capítulo 1. As causas da expansão marítima e a chegada dos portugueses ao Brasil. Desde cedo aprendemos em casa ou na escola que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em abril de 1500. Esse fato constituiu um dos episódios de expansão marítima portuguesa iniciada em princípios do século XV. Para entendê-la, devemos começar pelas transformações ocorridas na Europa Ocidental a partir de uma data situada em torno de 1150. Foi nessa época que a Europa, nascida das ruínas do Império Romano e da presença dos chamados povos bárbaros, começou pouco a pouco a se modificar pela expansão da agricultura e do comércio. Que Europa era essa? Uma região esmagadoramente rural, onde as cidades haviam regredido e as trocas econômicas diminuído muito, embora sem desaparecerem completamente. Ao mesmo tempo, o poder político se fragmentara e se descentralizara, não obstante o mito do império ainda proporcionar certa coerência cultural e mesmo legal a toda a área. A expansão agrícola foi possível graças à abertura de novas regiões cultivadas, com a derrubada de florestas, a secagem de pântanos e o incentivo à expansão comercial. Esta resultou de vários fatores, dentre eles a crescente existência de produtos agrícolas não consumidos nos grandes domínios rurais, que constituíam excedentes econômicos passíveis de troca. Outros fatores foram a especialização de funções, demandando a compra de bens não produzidos em cada domínio rural, e a busca de produtos destinados ao consumo de luxo da aristocracia. As cidades começaram a crescer e a se transformar em ilhas de relativa liberdade, reunindo artesãos, comerciantes e mesmo antigos servos que tentavam encontrar aí uma alternativa de vida fugindo dos campos. A partir do século XIII, foram se definindo por uma série de batalhas algumas fronteiras da Europa que, no caso da França, da Inglaterra e da Espanha, permanecem aproximadamente as mesmas até hoje. Dentro das fronteiras foi nascendo o Estado como uma organização política centralizada, cuja figura dominante, o príncipe, e a burocracia em que se apoiava, tomaram contornos próprios que não se confundiam com os grupos sociais, mesmo os mais privilegiados, como a nobreza. Esse processo durou séculos e alcançou seu ponto decisivo entre 1450 e 1550. Também ocorreu uma expansão geográfica da Europa cristã, antecessora em outras condições da expansão marítima iniciada no século XV pela reconquista de territórios ou a ocupação de novos espaços. A Península Ibérica foi sendo retomada dos mouros. O Mediterrâneo deixou de ser um lago árabe, onde os europeus não conseguiam sequer colocar um barquinho. Os cruzados ocuparam o Chipre, a Palestina, a Síria, Creta e as ilhas do Mar Egeu. No noroeste da Europa, houve expansão inglesa na direção do país de Gales, da Escócia e da Irlanda. No leste europeu, alemães e escandinavos conquistaram as terras do Báltico e as habitadas pelos eslavos. Mas todo esse avanço não foi, como se poderia pensar, um impulso irresistível, sem marchas e contramarchas, rumo aos tempos modernos. Pelo contrário, perdeu o ímpeto e uma crise profunda se instalou aí pelo início do século XIV. Nessa época, uma exploração mais intensa dos camponeses provocou várias rebeliões ao longo dos anos, em lugares tão diversos como o norte da Itália, na virada do século XIV, a Dinamarca, 1340, e a França, em 1358. A nobreza dividiu-se internamente em uma série de guerras. Houve declínio da população, escassez de alimentos e epidemias.
epidemias dentre as quais a mais famosa foi a peste negra, que graçou entre 1347 e 1351. Grandes extensões de terra ocupadas por camponeses foram abandonadas e aldeias inteiras desapareceram. Esse processo ocorreu tanto em consequência da crise como do reagrupamento de terras por parte de grandes senhores que visaram a sua exploração comercial em novos moldes. Houve também um retrocesso da expansão territorial. Os mouros permaneceram em Granada, os cruzados foram expulsos do Oriente Médio, os mongóis invadiram a planície russa, entre outras coisas mais. As discussões mais significativas sobre as causas da crise têm salientado o impacto das epidemias e as características do meio físico, como as variações climáticas e as condições do solo, mas integram esses fatores a uma explicação maior. Há historiadores que sustentam que, dadas as limitações inerentes à organização social feudal, não havia suficiente reinvestimento de lucros na agricultura de modo a aumentar significativamente a produtividade. Com isso, os bens disponíveis se restringiram, levando às guerras entre senhores e camponeses e, em consequência de fatos, à estagnação. Essa explicação, na aparência distante do nosso tema, é importante porque, segundo ela, a única saída para se tirar a Europa Ocidental da crise seria expandir novamente a base geográfica e de população a ser explorada. Mas isso não quer dizer que, fatalmente, em meio à crise, um pequeno país do sudoeste da Europa deveria lançar-se no que viria a ser uma grande aventura marítima. Por que Portugal iniciou a expansão no começo do século XV, quase 100 anos antes que Colombo, enviado pelos espanhóis, chegasse às terras da América? A resposta não é simples, pois uma série de fatores devem ser considerados. O próprio peso atribuído a cada um deles pelos historiadores tem variado, seja pela aquisição de novos conhecimentos dos fatos da época, seja pela contínua mudança de concepções sobre o que é mais ou menos importante para se explicar o processo histórico. Por exemplo, sem ignorar o papel do infante Dom Henrique e de sua lendária escola de Sagres no incentivo da expansão, hoje não se acredita que esses fatos tenham sido tão relevantes quanto se pensava até alguns anos atrás. Para começar, Portugal se afirmava no conjunto da Europa como um país autônomo, com tendência a voltar-se para fora. Os portugueses já tinham experiência acumulada ao longo dos séculos XIII e XIV no comércio de longa distância, embora não se comparassem ainda a venezianos e genoveses a quem iriam ultrapassar. Aliás, antes dos portugueses assumirem o controle do comércio internacional, os genoveses investiram na sua expansão, transformando Lisboa em um grande centro mercantil sob sua hegemonia. A experiência comercial foi facilitada também pelo envolvimento econômico de Portugal com o mundo islâmico do Mediterrâneo, onde o avanço das trocas pode ser medido pela crescente utilização da moeda como meio de pagamento. Sem dúvida, a atração para o mar foi incentivada pela posição geográfica do país, próximo às ilhas do Atlântico e à costa da África. Dada a tecnologia da época, era importante contar com as correntes marítimas favoráveis, e elas começavam exatamente nos portos portugueses ou nos situados no sudoeste da Espanha. Mas há outros fatores da história política portuguesa tão ou mais importantes do que os já citados. Portugal não escapou à crise geral do ocidente da Europa. Entretanto, enfrentou-a em condições políticas melhores do que a dos outros reinos. Durante todo o século XV, Portugal foi um reino unificado e menos sujeito às convulsões e disputas, contrastando com a França, a Inglaterra, a Espanha e a Itália. Todas elas envolvidas em grandes guerras e complicações dinásticas. A monarquia portuguesa consolidou-se através de uma história que teve um de seus pontos mais significativos na Revolução de 1383 a 1385. A partir de uma disputa em torno da sucessão ao trono português, a burguesia comercial de Lisboa se revoltou. Seguiu-se uma grande sublevação popular. A, aspas,
Revolta do Povo Miúdo, no dizer do cronista Fernão Lopes. A Revolução era semelhante a outros acontecimentos que agitaram o Ocidente europeu na mesma época, mas teve um desfecho diferente das revoltas camponesas esmagadas em outros países pelos grandes senhores. O problema da sucessão dinástica confundiu-se com uma guerra de independência, quando o rei de Castela, apoiado pela grande nobreza lusa, entrou em Portugal para assumir a regência do trono. No confronto, firmaram-se ao mesmo tempo a independência portuguesa e a ascensão ao poder da figura central da Revolução, Dom João, conhecido como Mestre de Avis, filho bastardo do rei Pedro I. Embora alguns historiadores considerem a Revolução de 1383 uma revolução burguesa, o fato importante está em que ela reforçou e centralizou o poder monárquico a partir da força política posta em prática pelo Mestre de Avis. Em torno dele foram se reagrupando os vários setores sociais influentes da sociedade portuguesa. A nobreza, os comerciantes, a burguesia nascente. Esse é um ponto fundamental na discussão sobre as razões da expansão portuguesa. Isso porque, nas condições da época, era o Estado, ou, mais propriamente, a coroa, quem podia se transformar em um grande empreendedor, se alcançasse as condições de força e estabilidade para tanto. Por último, lembremos que, no início do século XV, a expansão correspondia aos interesses diversos das classes, grupos sociais e instituições que compunham a sociedade portuguesa. Para os comerciantes, era a perspectiva de um bom negócio. Para o rei, era a oportunidade de criar novas fontes de receita em uma época em que os rendimentos da coroa tinham diminuído muito, além de ser uma boa forma de ocupar os nobres e motivo de prestígio. Para os nobres e para os membros da igreja, servir ao rei ou servir a Deus cristianizando povos bárbaros resultava em recompensas e encargos cada vez mais difíceis de conseguir nos estreitos quadros da metrópole. Para o povo, lançar-se ao mar significava, sobretudo, emigrar, tentar uma vida melhor, fugir de um sistema de opressões. Dessa convergência de interesses, só ficavam de fora os empresários agrícolas, para quem a saída de braços do país provocava o encarecimento da mão de obra. Daí a expansão ter se convertido em uma espécie de grande projeto nacional, ao qual todos, ou quase todos, aderiram e que atravessou os séculos. Fim do item 1 do capítulo 1.